Fala galera, fala turma, novo vídeo com itens para julgarmos, certo ou errado. Estamos estudando concurso público da Fundação Universidade de Brasília. O assunto, Regimento Geral da UNB e Estatuto da UNB. Neste vídeo, vamos ver questões de prova anterior. O edital era de 2020, porém, prova aplicada em 2023. E o cuidado que você deve ter quando estudar provas anteriores do concurso da Fundação Universidade de Brasília é quanto aos cargos, na hora de olhar gabarito. Também é a importância deste vídeo. Então você sabe que a prova lá, que estamos utilizando aqui, era do técnico de laboratório área química. Isso não interfere, não haverá questões de química aqui, mas questões sobre o estatuto e o regimento, porque começa lá na sua prova. Considerando as disposições do Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília, julgue os itens que se seguem e a prova formulada, elaborada e aplicada pela banca CESP-CEBRASP. FUB, UNB, vamos lá! Estão os itens em tela. Imagine-se no dia da prova. Podem ser apenas 4 itens lá na sua prova, ou 3, talvez 6, não sei. Você está estudando e quer acertar o máximo de itens possível. Porém, já o alerta de novo, alerta! E não é alerta de spoiler. Vou alertar você de novo. Não coloque certo ou errado num item se você não tiver certeza. Por quê? Imagine este item aqui, você leu, acha que está certo. Porém, o gabarito vai lá estar escrito errado. Você não só deixou de ganhar um ponto, galera, é a banca CESP-CEBRASP. Você perde um ponto na prova. Consegue entender? Imagine a prova com 100 questões. O máximo de pontos, 100. Ok. Você começa a primeira questão da prova, esta. Vamos imaginar outra pessoa. A pessoa começa a primeira questão. Eu tenho 100 questões. Aí, eu julgo isso aqui, erro. Quantos pontos eu tenho? Fábio, não ganhou nenhum. Não, perdeu já um. Consegue entender? 100 pontos. Primeira questão, a pessoa errou, ok? Errou, já está com 99 pontos. Grave, isso é grave, tá bom? Então, olhe os itens e responda, participe nos comentários 29, 30, 31, 32. O que você acha? Na 29, em virtude da existência de regramento específico, as disposições previstas na Lei 8.112 de 1990 não se aplicam aos servidores integrantes do quadro de pessoal da Universidade de Brasília, FUB-UNB. Certo ou errado? Fábio, não vi esta lei lá no regimento, não vi esta lei no estatuto. Fiquei confuso. Eu também achei difícil este item aqui, porque cobrou um conhecimento além do estatuto e do regimento. Você precisaria interpretar, entender, compreender o que é a Universidade de Brasília. E o fato de, como começamos o vídeo falando, de a Universidade de Brasília ser uma fundação. Isso era importante para a resolução deste item. Vamos ao item 30. A Universidade de Brasília subordina-se, inclusive na área didático-científica, ao Ministério da Educação e à Secretaria da Educação do Distrito Federal. Porque você leu o estatuto e o regimento e lá está escrito, disposto, com sede, não é verdade? No Distrito Federal, Universidade de Brasília. Ou será que o Fábio falou coisa errada? Nós veremos tudo isso. Mas, para você, 30, certo ou errado? Estamos resolvendo, neste vídeo, questões lá da prova aplicada em 2023. Se essas questões estivessem na sua prova hoje, você tinha certeza, convicção para dizer 30 certo ou 30 errado. Cuidado! 31. O Conselho Universitário e o Conselho Comunitário integram a administração superior da UNB, porém não possuem natureza deliberativa. Turma, galera, são 4 itens naquela prova. Foram, né?
Eu observei que item 29 e 30 são de complexidade média para difícil. 31 e 32, facílimos esses itens. Não poderia errar, ainda mais a turma, galera que assiste aos vídeos aqui do canal. Quanto ao item 32, sempre chamei a atenção de vocês. Estudar diferença entre aluno especial, aluno regular, não é verdade? Fábio, aluno regularmente é aluno regular. Não faça esse tipo de associação. Não tem nada a ver com o que está escrito, expresso, disposto lá no Estatuto e ou Regimento Geral. Tudo bem? Mas também aqui nos vídeos do canal eu falo, cuidado, leia com atenção na sua prova. O item falou do conselho universitário ou do conselho comunitário? São órgãos diferentes. Tudo bem que neste item aqui estão ambos escritos. Fala do conselho universitário e do conselho comunitário. E diz que eles não possuem natureza deliberativa. Certo ou errado? 32 fala que o discente regularmente inscrito em curso de extensão é considerado aluno especial. Quem não leu estas legislações, de repente, observou, opa, regularmente, aluno regular, porque leu por cima, talvez, o regimento ou o estatuto, porque a fundamentação para o item 32 está em ambas as legislações. E nós veremos. Vamos começar. Você já escreveu nos comentários, 29C ou E, 30C ou E, 31C ou E, 32C ou E. 29. Em virtude de existência de um regramento específico, disposições previstas nesta lei não se aplicariam aos servidores integrantes do quadro de pessoal da Fundação Universidade de Brasília. Lembrando, a prova, no caso aqui, o cargo técnico de laboratório, área química, FUB, Fundação Universidade de Brasília, olha aqui, ok? Eu fiz o print da prova para vocês verem como é que aparece lá. Lembrando que o cargo, no caso aqui, técnico de laboratório, área química, na oportunidade era o cargo 8, porque havia muitos cargos. Cargo 1, 2, 3, 9. E aí o cargo 8 é o técnico de laboratório. E o que isso interfere, Fábio? Porque você precisava olhar no gabarito. Quanto aos conhecimentos básicos para os cargos 7, 8 e 9, era este o gabarito. Para o cargo 4 de músico, era um outro gabarito. Cargos 1, 2, 3, 5 e 6, um outro gabarito diferente também. Então, estamos tomando todo o cuidado. E você já está atento e olhou. 29, 30, 31, 32. Errado, 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 certo. Fábio, é isso. Errado, 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 certo. Antecipamos. O item 32, algumas pessoas errariam, mas de fato ele está certo. E a fundamentação é fácil, por isso que eu disse. Um dos mais fáceis dessa prova. O item 31, um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Mas isso aqui está certo ou errado? Fábio, o gabarito você mostrou. Olha aqui, 29, errado. 30, errado. 31, errado. 32, certo. Então, o item 31 está errado. Será? Observem, o Conselho Universitário, ele integra a administração superior? Sim. E o Conselho Comunitário? Também. Então, por enquanto, tudo certo. Vamos refletir, turma. Porque aqui nós não vamos ficar presos ao gabarito. Poderia estar errado. Porém, eles não possuem natureza deliberativa. Se a banca disse que o item 31 está errado, ela quis nos dizer que o Conselho Universitário e o Conselho Comunitário, ambos possuem, sim, natureza deliberativa. Ou seja, eles decidem, eles deliberam. Você está entendendo o que eu quero dizer? O gabarito, já antecipo, está errado o que vimos aqui, ó. Está errado, eu tomei todo o cuidado de pegar o gabarito certo para o cargo 8, cargo aqui.
a prova que estamos vendo, técnico de laboratório área química, disse que o item 31 está errado, mas o item 31 está certo. Está certo. 32 nós veremos, certo? 31 também certo. Fábio, será? Vamos ver. Voltando aos itens 29 e 30, os mais difíceis da prova, porque você precisaria ir além do estatuto e do regimento, fala no item 29, e nós vimos o gabarito, está errado e realmente é errado. E onde está o erro? Existe regramento específico? Sim, mas as disposições desta lei aplicam-se sim aos servidores integrantes do quadro de pessoal da Fundação Universidade de Brasília. Está satisfeito? Está satisfeita? Não precisamos falar mais nada? Vamos ver. Lá no Estatuto, no título 1, artigo 1º, diz que a Universidade de Brasília é uma instituição pública de ensino superior, de acordo ou a partir da Lei 3.998, de 15 de dezembro de 61, com sede na capital federal, ou seja, com sede em Brasília. Não está escrito com sede no Distrito Federal. Olha o Fábio errando, ok? Parágrafo único do artigo 1º. A Universidade de Brasília, ela rege-se pelo presente estatuto, o Estatuto da UNB, ok? E subsidiariamente pelo Regimento Geral da UNB e também por normas complementares. Será que aquela lei que vimos aqui no item, ela não seria uma norma complementar? É uma reflexão. Vamos lá. Nós buscamos na internet sobre a Fundação Universidade de Brasília e conseguimos ver que realmente a Lei 3998 de 1961 autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação UNB e deu outras providências. A lei foi sancionada pelo presidente da República e marco importante na criação da universidade, que visa a promover a educação superior no Brasil. Trouxemos aqui, citado no item, a Lei 8112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Então, por que nós chamamos a atenção, neste vídeo em especial, para o nome completo da Universidade de Brasília, que é a Fundação Universidade de Brasília? Porque ela é uma fundação pública federal. Você entende o que eu quero dizer? Então, quer dizer que a Lei 8112 de 90, que fala do regime jurídico dos servidores públicos civis, não são os militares, servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas, esta lei se aplica. Mais ainda, a Lei 3998 de 61, que autorizou o Poder Executivo a instituir a FUB, Fundação, e deu outras providências, está lá, redação do artigo 1º, também do 2º e 3º, e você lê. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a denominação de Fundação Universidade de Brasília, uma fundação que vai se reger por estatutos aprovados por decreto do presidente do Conselho de Ministros. Quem é esse presidente do Conselho de Ministros? Que conselho é esse? Não é importante isso, turma. Artigo 2º. A fundação será uma entidade autônoma e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do seu ato constitutivo, com o qual serão apresentados os estatutos e o decreto que os aprovar. A fundação terá por objetivo criar e manter a Universidade de Brasília, instituição de ensino superior de pesquisa e estudo em todos os ramos do saber e de divulgação científica, técnica e cultural. Artigo 3º, bastante elucidativo. Então, a Fundação UNB criou e mantém a Universidade de Brasília. Ok? Você está fazendo concurso para a Fundação Universidade de Brasília, não só para a Universidade de Brasília. O item fala do quadro de pessoal da Fundação Universidade de Brasília. Não falou do quadro de pessoal Universidade de Brasília. Existe aqui fundação e nós estamos vendo, galera, aprendendo juntos. Toda a fundamentação você obtém na internet. Olha aqui o nome completo, Fundação Universidade de Brasília. Olha aqui
A Lei 8112 fala do regime jurídico das fundações públicas, ou regime jurídico dos servidores públicos dessas fundações públicas, além das autarquias e dos próprios servidores da União. Consegue entender aonde queremos chegar? E a lei aqui que autorizou o Poder Executivo a instituir a FUB, a Fundação Universidade de Brasília. Então, esta lei, ela não instituiu a Universidade de Brasília, ela não criou a Universidade de Brasília. Ela criou a Fundação Universidade de Brasília, que iria criar a Universidade de Brasília. Tudo para dizer que o item 1, ou o primeiro item aqui do nosso vídeo, ele está errado porque realmente cor vermelha bate com o gabarito lá da época de 2023, nós vimos cargo 8, vimos o gabarito correto. Tá errado, porque se aplicam sim aos servidores integrantes do quadro de pessoal da Fundação Universidade de Brasília. Aplica-se, sim, a eles, sim. Ok? Beleza? Então, a Lei 8112 de 1990 aplica-se aos integrantes. Nós vimos toda a fundamentação e foi tomado bastante tempo de vocês. E não podemos perder tempo. 30. Universidade de Brasília, ela se subordina, inclusive na área didático-científica. Olha, o item 30, eu falei que era difícil. Na verdade, o 29 é difícil. O 30 eu acho que é até fácil. Fala para mim, 30, certo ou errado? Realmente, a UNB, ela vai se subordinar ao Ministério da Educação, inclusive na área didático-científica. Vamos ver a fundamentação. Galera, o vídeo é completo. Aqui não estamos brincando, ok? Você vê aqui no artigo 2º, lá do Estatuto da UNB, no título 1º da Universidade de Princípios e Finalidades, diz que a Universidade de Brasília goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial em conformidade com a CF 88. Parágrafo único. Na organização de seu regime didático, inclusive de currículo de seus cursos, a Universidade de Brasília observará tão somente o disposto no parágrafo único do artigo 14 e no artigo 15 da Lei 3.998, de 15 de dezembro de 61, que nós vimos aqui no vídeo, que instituiu a Fundação Universidade de Brasília. E eu trouxe aqui como curiosidade, você não precisa saber disso, ok? O parágrafo único do artigo 14 desta lei, que autorizou o Poder Executivo a instituir a FUB, diz que, para que seus diplomas profissionais possam conferir as prerrogativas legais aos respectivos titulares, deverão ser observados pela Universidade de Brasília os seguintes princípios, e aqui nós vemos 3 princípios, ok? Então é bastante coisa do parágrafo único do artigo 14 desta lei que instituiu a FUB. E o artigo 15 diz que os estatutos da UNB vão organizar a carreira do magistério, escalonando os diversos cargos e os graus universitários correspondentes, observando quanto ao provimento efetivo das cátedras, o concurso de títulos e provas. Fábio, o que é cátedra? Também não importa, não nos percamos com aquilo que não tem importância para a sua prova. Tudo bem? Ok? Então você viu que o item 30 está errado. Por quê? A UNB ela tem autonomia didático-científica. Nós vimos lá no artigo do Estatuto. Então, o item falando que subordina-se, não. Menos ainda na área didático-científica. Não existe essa subordinação ao Ministério da Educação e à Secretaria de Educação do Distrito Federal. E é bem legal porque cobra conhecimento de direito administrativo quando fala da administração direta, quando fala da administração indireta. A Fundação Universidade de Brasília, ou a própria Universidade de Brasília, porque a universidade foi criada pela Fundação Universidade de Brasília, ali é uma entidade da administração indireta, assim como são as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista.
e elas não têm subordinação. Quem possui subordinação é um órgão. Por exemplo, no Ministério da Justiça. Existem órgãos no Ministério da Justiça? Existem. Esses órgãos são subordinados ao Ministério da Justiça. O Ministério da Educação, ele possui ali órgãos. Por exemplo, a Secretaria de Educação do Distrito Federal. A Secretaria de Educação do Distrito Federal é subordinada ao Ministério da Educação. Agora, a Universidade de Brasília não é órgão. Entendido? Não é órgão no sentido estrito. Claro, no sentido amplo, sim. Como a Universidade de Brasília é uma entidade, é um ente da administração indireta, ela não tem subordinação. No máximo, ela tem uma vinculação, ok? Pode ser até uma vinculação ao Ministério da Justiça, mas apenas para controle finalístico. Mas não é a aula de administrativo. Apenas quis dizer que realmente o item 30 está errado, porque ele confronta o que está escrito lá no Estatuto. Nós vimos a fundamentação. Artigo 1º, artigo 2º do Estatuto. Olha aqui, a UNB goza de autonomia didático-científica. Então não está subordinada ao Ministério da Educação, tampouco à Secretaria Estadual de Educação, ou Secretaria de Educação do Distrito Federal, não importa. Beleza? Olha só, quando vimos lá naquele item, o 3º deste vídeo, a Administração Superior da Universidade de Brasília tem como órgãos deliberativos, normativos e consultivos. Quais são? O Conselho Universitário, 1, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2, e o Conselho de Administração, 3. Estes 3 conselhos são deliberativos. Olha o ponto e vírgula. Agora, são outros 500. Atenção! Como órgão consultivo, o Conselho Comunitário. Então, o Conselho Comunitário, de acordo com a inteligência do artigo 11, e entendendo a redação, a importância do ponto e vírgula, o Conselho Comunitário, ele não é deliberativo, ele não é normativo. Está explícito, destacado na cor laranja. Ele é órgão consultivo da administração superior, sem dúvida. Mas ele não é órgão deliberativo e nem normativo. Não. São consultivos, deliberativos e normativos apenas os 3. Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Conselho de Administração. Tudo bem então, galera? Tá fácil? Vamos olhar o item. O que dizia o item? Vamos lá. O Conselho Comunitário, ou melhor, Conselho Universitário, Fábio, e o Conselho Comunitário, eles integram a administração superior da UNB. Sem dúvida. São os conselhos superiores ali da Universidade de Brasília. Porém, não possuem natureza deliberativa. Está certo. Por quê? Falou dos 2. O Conselho Universitário tem natureza deliberativa? Tem, nós vimos lá. O Conselho Comunitário, ele possui natureza deliberativa? Não. Ele não. Por isso que está certo afirmar que eles não possuem natureza deliberativa. Porque quando fala possuem, está falando dos 2. O Conselho Comunitário não possui. O Universitário possui natureza deliberativa. O Comunitário, não. Se ele não possui natureza deliberativa, está certa a afirmativa aqui. Porém, os 2, não possuem natureza deliberativa. Agora, se estivesse escrito, porém, o Conselho Universitário possui natureza deliberativa, certo? Ou então, porém, o Conselho Universitário possui natureza deliberativa e o Conselho Comunitário não possui natureza deliberativa. Ou então, porém, o Conselho Comunitário não possui natureza deliberativa. Estaria certo o item, mas o item disse, porém, eles não possuem, os 2. Os 2 não possuem. Está entendendo? Os 2 não possuem. Os 2 não, por isso está certo. Ao contrário do que diz o gabarito. Conselho Universitário, Conselho Comunitário. Os 2 integram a administração superior da UNB. Ótimo, tudo certo. Porém,
os dois não possuem natureza deliberativa. Certo? Porque eu sei que o conselho universitário possui, mas o conselho comunitário não possui. Então está certo dizer que eles não possuem natureza deliberativa. Você está concordando comigo ou não? Ou você acha que isso daqui está errado? Escreva nos comentários. Você não tem que aceitar a resposta do Fábio, é a minha interpretação. Posso estar errado. Vamos lá. O último item, falando dos alunos, corpo discente, e lá no Estatuto, artigo 60, existem parágrafos, cada um falando aluno regular, aluno especial. O aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação e pós. O aluno especial é aquele inscrito em cursos de extensão. Olha o artigo 64 do Estatuto. Ao aluno regular que concluir curso de graduação, ele vai receber diploma. Cuidado! Agora, o aluno especial que concluir o curso de extensão vai receber certificado, não vai receber diploma. O artigo 83 do regimento, falando dos cursos e dos alunos, fala também nos seus parágrafos. O aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação ou pós, beleza. E o aluno especial é aquele inscrito em cursos de extensão, em disciplinas isoladas ou em atividades congêneres. Galera, o que você achou? Fábio, mas o item diz ali, o aluno especial, olha aqui, o aluno especial seria o discente regularmente inscrito em cursos de extensão? Regularmente, Fábio, é regular. Não, galera. Discente inscrito em cursos de extensão. Discente regularmente inscrito em cursos de extensão, nós vimos a fundamentação. É aluno especial, item certinho. Certo? Tá na tela, em destaque, você não esquece mais. Ok? Essa palavrinha aqui, ó, regularmente derrubou muita gente lá naquela prova em 2023. Item 31 na sua tela. Ó, eu quero que você me ajude. Para você, está certo ou está errado? O gabarito diz que está errado. E você? Certo ou errado? Eu acho que está certo. Porque diz, conselho universitário e conselho comunitário não possuem natureza deliberativa. Está certo. Ok, os dois não possuem, porque o conselho comunitário não possui. Fábio, mas o conselho universitário possui. Sim, mas o comunitário não. Então eles não possuem natureza deliberativa. Está certo. Gostou do vídeo? Se gostou, deixa um like. Você já até viu. Existem outras questões de provas anteriores. Podemos gravar os vídeos. Escreva aí, Fábio, mais vídeos. E nós gravaremos. Aliás, você chegou até esse ponto do vídeo, já deixa um like. Isso fortalece o canal. Já se inscreveu? Ative o sininho para não perder mais vídeos. E eu quero saber de você. Vamos interagir. Que dia é a prova do concurso da UNB? É de manhã? É de tarde? Quantas horas de prova? São detalhes que aí você, candidato a candidato, devem saber de cor e salteado, não é verdade? Pagou a inscrição, está estudando, vai perder o dia da prova, turma! Desculpa a brincadeira, rumo à aprovação. Bons estudos. Valeu, galera. Valeu, turma!